que provavelmente você não lê e as pessoas não leem tanto, mas existe na sua Bíblia. Miqueias, capítulo 2. Livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo de número 2. Versículo de número 13. Diz assim: subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O seu rei irá adiante deles e o Senhor à sua testa. Aí na sua Bíblia está: aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Senhor Jesus Cristo, no dê da tua graça, Senhor, que a tua palavra seja falada não apenas de maneira intelectual, de maneira mental, Senhor, mas que o teu Espírito, Senhor, dê vida à tua palavra e esta vida, Senhor, seja gerada dentro de nós. Senhor Deus, nós estamos aqui e todos nós temos necessidades, uns mais, outros menos, diferentes umas das outras, mas todos nós necessitamos de Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e produza o resultado que Tu queres, Senhor. É o que nós te pedimos, no Teu nome. Amém e amém. Esse texto fala a respeito de caminho. E o que, por definição, seria um caminho? Uma trajetória, um espaço por onde alguém ou algo vai percorrer para ir de um lugar a outro. Quando nós terminarmos o nosso culto, você irá para a sua casa e você caminhará por um caminho. Você passará por um caminho, isto é, o trajeto, o espaço, os lugares que você vai passar para sair da igreja e chegar à tua casa. Com certeza você pode fazer mais do que um caminho. Com certeza chega, logo pelo menos aqui, quando nós saímos daqui, a gente já pode ter uns 2 ou 3 caminhos diferentes. E depois é claro que conforme a gente vai chegando, os caminhos vão se estreitando e depois não tem muita opção. Eu chego num ponto que eu não tenho mais o que fazer. É aquela rua, porque é a rua aonde nós temos que chegar. Então isso significa caminho, uma coisa bem simples, né? Esse espaço onde nós percorremos. Quando nós pensamos na nossa vida, um dia nós nascemos e quando nós nascemos com uma trajetória de vida. Nós nascemos com caminhos a serem percorridos. Nós vimos aqui os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, cada um deles na sua idade, já percorreram um caminho. Cada um deles poderia dizer: para chegar até hoje, eu poderia ter um outro caminho, poderia ter um outro atalho, e nós chegamos às vezes à nossa própria idade, e eu chego aos meus 58 dizendo: eu poderia ir por um caminho mais fácil, eu poderia ir por outro caminho. Nós tivemos escolhas. E todos nós que nascemos vamos ter que percorrer um caminho. Caminho na vida profissional. Você talvez tenha escolhido uma profissão, talvez você não tenha tido tanta opção para escolher. Então veja, caminhos diferentes. Mas eu podia escolher outra carreira, a gente podia escolher outra profissão. Hoje a gente vive numa época em que os jovens eles têm até dificuldade de escolher a faculdade ou o curso que vão fazer, porque há uma grande quantidade. Na minha época não existia essa quantidade enorme de faculdades, de cursos, mas nós temos caminhos na nossa vida profissional.
Caminhos na vida sentimental. Você que é casado, um dia você decidiu pela sua esposa e pelo seu esposo. E você começou a percorrer um caminho. Tem uma trajetória que você vai percorrendo e vai até que se cumpra aquilo que no altar você falou. O que nós falamos no altar e prometemos a Deus? Esqueceram, hein? Até que a morte nos separe. Você não prometeu a sua esposa, não. Você não prometeu isso ao seu esposo, você prometeu a Deus, dizendo: Senhor, eu estou casando e até que a morte nos separe. Então, até que chegue o dia da morte de um, isso daí é inevitável? É inevitável. Um dia, alguém vai ficar viúvo. Dizem que viúva é quem morre. Não é verdade? É verdade? Viúva é quem morre? Sim, é. Poxa vida. Às vezes, né, irmão Reginaldo? Às vezes, irmão Reginaldo, a pessoa sabe, às vezes. E a pessoa chega à sua viuvez, então percorreu um caminho, percorreu uma trajetória. E isso em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter caminhos. Todos nós temos caminhos para percorrer. Nascemos, percorremos a nossa trajetória, e nessas trajetórias nós vamos encontrar coisas na vida. Nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar facilidades, nós vamos encontrar situações que às vezes não tem solução. Eu não sei se você já entrou em alguma rua procurando ou fazendo sua trajetória, fazendo o seu caminho, e você entrou numa rua sem saída. E não tem mais para onde ir. No outro dia estava no Facebook uma placa numa cidade interessante, que estava dizendo: não dobre à direita, não dobre à esquerda e não vá para frente. Então a pessoa chega ali e o que vai ter? Ali não tem mais para onde ir. E eu e você, nós já passamos por momentos desses, momentos e situações que tivemos que olhar e dizer assim: para onde nós vamos? Então nós vivemos nessas situações. E quando nós estamos aí no nosso dia, nós encontramos pessoas com problemas de todos os tipos, passamos problemas de todos os tipos, passamos problemas que às vezes são circunstanciais, passamos às vezes problemas que nós mesmos provocamos. Existem coisas que não dependeu de nós o problema, existem coisas que não dependeram da minha vida nem da sua. Por exemplo, a crise econômica, a crise moral que a gente está vivendo, não depende de mim, não depende de você. Se amanhã tiver uma inflação enorme, isso aí, o que a gente pode fazer para interferir nisto aí? Dentro da economia, dentro das guerras, existem circunstâncias que a gente sofre, mas não somos os culpados diretos. Problemas financeiros, problemas na saúde. Quantas pessoas têm problemas de saúde, problemas alérgicos, estão vivendo hoje problemas graves por causa da alimentação diferente, por causa da poluição, por causa das mudanças climáticas. Problemas na família, tem pessoas que têm lutado, têm orado, têm colocado sua família diante de Deus, têm buscado a presença de Deus para a sua família, têm clamado a Deus pela sua família, mas o que acontece? As pressões que não dependem da gente. Eu não tenho como não ter pressões sobre a minha família. E nesses momentos, o que acontece? Nós vamos ter que buscar algumas soluções, outros não, outros já têm problemas que provocaram, como vícios e tantas outras coisas. Então, em todas as situações, sejam quais forem, sempre nós vamos buscar uma resposta, sempre nós vamos buscar uma solução, sempre nós vamos buscar um rumo para que chegue ao lugar que a gente quer chegar. Mas o problema é que, às vezes, tem pessoas que vivem circunstâncias que não querem ver o rumo da sua vida, que não querem ver o caminho certo, ou melhor, sabem qual é o caminho, mas não querem percorrer o caminho. Esse é o problema. Pessoas que estão com situações adversas na vida, pessoas que estão com situações ruins, nessas áreas que nós falamos, pessoas que estão com situações ruins na sua vida pessoal, sabe qual é o caminho, sabe o que deve fazer, sabe o que precisa ser feito na sua vida,
mas são pessoas que não querem ou não conseguem ver, não conseguem tomar uma posição na sua vida. Parece que estão amarrados, parece que estão com suas mãos amarradas, atadas, os seus pés amarrados, e sabe, eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso seguir nessa direção, minha vida tem que ser diferente, eu já ouvi a palavra de Deus, eu já conheço o caminho, mas você precisa tomar uma decisão de mudar a direção da sua vida. E existem pessoas que às vezes chegam e querem até uma resposta, mas simplesmente elas chegam no ponto da vida em que elas dizem, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para a minha vida, não existe mais um caminho a seguir. É quando nós, imagina você passando na cidade de noite, e você entra naquela rua escura, aquela rua deserta, aquela rua em um bairro que é extremamente perigoso, e de repente você se depara numa rua que não tem caminho, que não tem mais direção, que ela se acaba, o caminho acabou. Esse é o momento crítico da vida do homem. Quando chega nessa situação que não tem rumo. São aquelas fases, são os problemas da vida que trazem um escurecimento completo. Há um embotamento na sua mente, no seu espírito, que elas olham para frente e não conseguem ver solução, não conseguem ver uma resposta. Parece que tudo é impossível, já não tem mais solução, já não tem mais uma oportunidade, já não tem mais uma chance. Existem problemas que são problemas que nós podemos solucionar, existem os que são difíceis de serem solucionados, e existem os problemas que não têm solução. Nós temos problemas na vida, por exemplo, problemas financeiros. Tem alguns problemas financeiros que dependem de mim, são solucionáveis. É só parar de gastar muito. É só economizar. Tem problemas que não têm solução porque não depende de mim, ou as soluções são mais difíceis. E existem aqueles momentos que você dizem, não tem mais solução para as minhas finanças, não tem mais solução para os meus sentimentos, não tem mais solução para os meus pensamentos, não tem mais solução pelo aquilo que está me prendendo. E isso traz angústia, traz medo e traz desespero. Quando nós nos deparamos com um lugar onde não existe caminho. É angustiante, é desesperador para nós estar diante de problemas que são impossíveis de serem solucionados. E que muitas das vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, olha, isso é impossível de ser solucionado, faça o seguinte então, acostume-se ao problema. Eu quero dizer que na maioria das situações, Deus não quer que você acostume com o problema. Deus quer transformar os seus problemas. Deus quer trazer uma solução aos seus problemas. Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Ainda que o problema não seja resolvido, mas você não ficará parado no meio do caminho. Quando Israel saiu do Egito, o primeiro obstáculo do povo de Israel foi justamente não ter um caminho para seguir. Eles saíram e levaram todas as coisas e todo aquele povo, e logo diante se depararam com o Mar Vermelho, e se encontrando com o Mar Vermelho, eles não tinham mais solução, eles não tinham mais para onde ir. Diante estava o mar e por trás os inimigos. Na nossa vida, às vezes, a gente se encontra assim, diante estão os problemas, por trás estão mais problemas, para o lado estão problemas, e a única posição que a gente vira é um paredão intransponível, barreiras intransponíveis. Aquele povo, ele se sentiu acuado, se sentiu angustiado, sentiu medo, e ali estava um grande empecilho para que aquele povo pudesse desfrutar da bênção de Deus. Não tinha um caminho aberto para as suas vidas. Muitos daqueles começaram tão bem, muitos daqueles começaram saindo do Egito, felizes da vida, estavam livres, olhavam para trás e viam todos os seus ascendentes, e via todo o sofrimento das gerações passadas, e agora estavam dizendo, nós estamos livres.
mas de repente o caminho se acaba, a alegria se acaba, a felicidade se acaba, e as pessoas começam a se lembrar do passado, as pessoas querem retornar pelos seus mesmos caminhos, querem voltar às suas situações anteriores, as pessoas se acomodam, e o pensamento do povo de Israel era um pensamento de acomodação. Vamos voltar para o Egito, pelo menos, veja, pelo menos lá nós vamos ter o que comer, pelo menos lá nós vamos ter a nossa casa, pelo menos lá nós vamos viver, e se nós ficarmos aqui não temos como ir à frente, não temos como voltar. Chega pontos na nossa vida, meus irmãos, que a gente diz, não dá para continuar. Tem pontos na nossa vida, tem momentos na nossa vida, em todas as áreas. Na sua vida profissional, você já teve dias de dizer, não dá para continuar. Na sua vida financeira, na sua vida familiar, quantas vezes você já pensou, não dá para continuar? Na sua vida conjugal, em todos os momentos, até mesmo na sua vida com Deus, na sua vida da igreja, na sua comunhão com a igreja, comunhão com Deus, você já pensou, não dá para continuar? Esses momentos é que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, vencer as angústias, vencer o desespero, vencer o medo, vencer tudo aquilo que tenta nos impedir e lembrar disso que nós acabamos de cantar. O Senhor nunca desistiu das nossas vidas. O Senhor nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você. E quando chegam essas situações em que nós não temos mais caminho a seguir, o que nós vamos fazer? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso crer que para chegar ao destino final da minha vida, passando por todo aquilo que é propósito, vontade de Deus para a minha vida, existe apenas um caminho a ser seguido. As pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus. Deus é solução, Deus é resposta, Deus é vida. Então diz, todos os caminhos levam à solução, todos os caminhos levam às respostas, todos os caminhos levam à vida. Não. Quando eu chego nesses momentos críticos da minha vida, eu tenho que saber, eu tenho que crer, eu tenho que ativar a minha fé nesse aspecto. O único caminho que eu tenho, só existe um, para que eu chegue ao destino final da minha vida, para que eu chegue àquilo que Deus planejou para mim, para que eu chegue àquilo que Deus sonhou um dia, aquilo que Deus já pensava na minha vida antes mesmo de eu nascer, que Deus já tinha como propósito para mim. Lá em João, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe um outro caminho, não existe uma possibilidade, não existe nada que possa te levar ao seu destino final com excelência, com abundância, com vida. Não existe nada que possa te levar a uma vida abundante, às respostas aos seus problemas, às soluções dos seus problemas. Que nada que possa tirar a sua angústia, o teu sofrimento, as suas dores, a não ser estar andando no caminho que é Jesus Cristo. Não existe outra maneira de chegar. Talvez você possa até ter se desviado do caminho, mas é preciso que você retorne àquele que é o único caminho. Ninguém chega a Deus, ninguém chega à vitória, ninguém chega à vida abundante, se não for por Jesus Cristo. As religiões colocam vários deuses, colocam várias imagens, colocam vários caminhos para as pessoas terem respostas à sua vida. Mas o único caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Não tem outro meio de se chegar a Deus, de se chegar à vida, de se chegar ao nosso destino final. Segundo, se seu caminho está difícil, está embaraçado. E quantas das vezes o GPS, o nosso GPS nos coloca em caminhos errados, coloca em trajetórias erradas. Recentemente a gente teve aqui em Niterói 2 casos, de uma rua e a pessoa ser orientada pelo GPS, ser levada a um lugar perigoso e ter problemas sérios. Quem é que está guiando você? Coisa interessante é que quando a gente sai da rota do GPS, aquela vozinha chata e enjoada fica dizendo assim, estou refazendo a sua rota. Estou refazendo o seu caminho, estou refazendo a sua direção, estou refazendo. Nós estávamos indo para Águas de Lindóia com o pastor Sebastião e a gente estava de carro e a gente saiu de Campinas. E o pastor Sebastião falando,
E a preocupação, depois que você pegar a estrada para Águas de Lindóia, você vai seguir. A preocupação era sair do aeroporto e sair de Campinas. Isso que era o problema. E várias agulhas, viaduto para cá, viaduto para lá. Eu já tinha passado por lá uma vez, falei assim, olha, tem que ter o GPS. Mas só que, com o pastor Sebastião falando do nosso lado, ele falava, eu não ouvia o que a mulher falava. E nós nos perdemos. E eu falei assim, a gente está cada vez se distanciando, cada vez ficando mais deserto. E eu falei, deixa eu olhar no mapa. Eu falei, meu Deus, Campinas está ficando muito para trás. Tivemos que voltar e refazer o caminho. Refazer a rota. Se sua vida está difícil, está embaraçada, deixe Jesus refazer a sua rota. Deixe Jesus refazer o seu caminho. Talvez o caminho que você tenha seguido não seja o melhor caminho. Por incrível que pareça, nós chegamos a Águas de Lindóia, mas não foi o melhor caminho. As rotas tiveram que ser refeitas e com isso atrasou e com isso pegamos estradas piores. E é isso que acontece quando as pessoas saem do caminho que é Jesus. E depois, quando voltam, as rotas serão refeitas, você chegará ao seu destino final, ainda que tenha que abrir mão de coisas da sua vida, ainda que você tenha que abrir mão de pensamentos, tenha que abrir mão de sentimentos, ainda que a gente perca alguma coisa, o importante é voltarmos ao caminho, é permanecermos nesse caminho, é permitir que Jesus Cristo possa desembaraçar o seu caminho. Eu lembro quando eu soltava a cafifa, a pior coisa que tem é quando a linha embolava. A vontade que dá é de cortar e arrebentar logo, dar um nó e deixar para lá, jogar fora. Mas só que a gente não tinha dinheiro para comprar outro carretel. Então o que você tem que fazer? Ficar sentado e desembolando linha. Às vezes passava tarde, pior quando a linha estava com cerol, tinha que uma cortava a outra. Jesus tem poder para desembaraçar a sua vida. Com certeza tem gente aqui que está com a vida toda embaraçada. Em qualquer área, pode ser que seja embaraçada financeiramente, pode ser que esteja embaraçada na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, sua vida familiar. Talvez esteja embaraçada porque você está se comprometendo com os deuses deste mundo. Você está dando ouvido, seus ouvidos estão muito abertos para o que a sociedade está dizendo, para que essas ideias dessa sociedade penetrem no seu coração e está embolando a sua mente. Hoje é dia para que Jesus desembarace a sua vida, para que Jesus coloque você no seu caminho, na rota que você tem que seguir. Deposite sua vida nas mãos de Deus. Nada nesse mundo poderá destruir, nada nesse mundo poderá te alcançar. Nós falamos na reunião de casais, o bem-aventurado. Quando nós temos Cristo, nós temos uma grande vantagem, nós estamos à frente, nós estamos longe, nós estamos distantes, o mal não pode nos alcançar. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus nos ensina lá em 2 Samuel, Deus é minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Veja, Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, primeira coisa é saber que Cristo é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, não há outra situação, não tem outra opção, não nada que esse mundo te ofereça como Deus ou como possibilidade de você viver uma vida salva, limpa, da maneira que Deus quer, não existe. Jesus é o único caminho. Segundo, seu caminho está embolado. A palavra de Deus diz, Ele é a fortaleza, Ele é a força e é Ele quem perfeitamente te desembaraça. Você pode estar embaraçado pelos pecados da vida, você pode estar embaraçado pelas aflições da vida, pelas pressões, pelos problemas financeiros, talvez por vícios, por sentimentos ruins, mas você precisa crer verdadeiramente em Cristo, como caminho, entregar a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele, e Ele vai desembaraçar. A palavra de Deus diz, entregue o teu caminho a Cristo, ao Senhor, entregue o teu caminho a Ele, e Ele fará todas as coisas, o mais Ele fará. Isto é, tua vida está embolada, entrega nas mãos do Senhor, que o Senhor vai desembolar. Tua vida está embaraçada,
você não tem mais como solucionar, talvez você fique angustiado, porque você não vê resposta, entregue na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor Jesus Cristo, Ele vai desembaraçar o seu caminho. Aquele povo que estava lá, no Mar Vermelho, viu uma grande vitória. Aquele povo viu abrir-se um caminho para ele. E esse Jesus Cristo, que é o caminho, que desembaraça o caminho, também é aquele que abre o caminho. Que abre o caminho para que você siga. No texto que nós lemos lá em Miqueias, capítulo de número 1, nós vemos uma época em que o povo de Samaria e de Jerusalém vivia na idolatria, vivia na imoralidade, vivia na perversidade. Era um povo orgulhoso e vaidoso. E o versículo 9 de Miqueias, capítulo 1, diz que tinha feridas incuráveis. Então a gente começa a ver que aquele estágio mais complicado que nós falamos a respeito das nossas trajetórias na vida. Então veja, um povo idólatra, prostituto, um povo malvado, presunçoso, chegando ao ponto de Deus ver como um pecado que trazia feridas incuráveis. E aquele povo estava vivendo desolado, aquele povo estava vivendo sem esperança, aquele povo estava vivendo por todos os tipos de problemas e as consequências dos pecados. Não apenas do pecado em si, mas as consequências dos pecados, né? Existe o pecado, existe os pecados. Existe o pecado original, a desobediência. E existem vários tipos de desobediência. E de acordo com as desobediências, as pessoas vão ter sofrimentos, vão ter problemas, vão ter aflições. Mas no versículo 13 do capítulo 2 fala: subirá diante deles aquele que abre o caminho. Então, isto é, aquele povo de Israel vivia numa pressão, vivia em situação que não tinha solução. O problema é que eles não tinham mais para onde ir. E Deus está falando: olha, subirá diante deles, subirá diante de você aquele que abre o caminho, aquele que desbrava para tornar uma área produtiva, aquele que torna um lugar deserto no lugar fértil, aonde que ainda que seja ermo, vai haver um caminho definido para que você possa seguir. O profeta Isaías fala a respeito de fazer coisas novas. Isso você pode ler na sua casa, em Isaías 43. Eis que faço coisas novas. O que são coisas novas? Uma nova trajetória na sua vida, um novo estilo de vida. Deus tem nos falado aqui, e esses dias eu estava conversando lá em casa, que os dois cultos que nós estávamos orando pelos nossos jovens, Deus colocou uma palavra a respeito de modelo de vida, a respeito de estilo de vida. Talvez o modelo de vida que você esteja vivendo esteja errado, talvez o modelo de pensamento que você tem a respeito do reino de Deus esteja errado. É hora de permitir que Deus faça coisas novas, que Deus abra um novo caminho na sua vida, que Deus abra uma nova trajetória na sua vida. Se tua vida você não consegue enxergar nada à frente, comece a crer que esse Deus que abre o caminho, Ele faz coisas novas para que você viva a cada dia. Isso significa que não é apenas abrir uma trilha para você caminhar, mas é tornar este caminho algo maravilhoso, algo novo, algo bom, algo agradável, algo produtivo, algo em que você pode desfrutar das coisas de Deus. Hoje eu estava ouvindo o pastor Sebastião, na hora dos anúncios, falar, e ele estava dizendo: nosso Deus é o nosso Pai. E ele estava falando, se Deus, que é o dono de todo o ouro, toda a prata, é o nosso Pai, Deus não tem filhos miseráveis. Amém? E ele usou uma expressão muito interessante, né? Pai rico, filho rico. Nós estamos falando de riqueza apenas de dinheiro. Mas se o nosso Deus é o Deus rico, é o Deus que é o Senhor de todas as coisas, Ele não vai te colocar apenas num caminho em meio a um deserto que não existe nada. Vão existir os caminhos no meio de desertos,
mas vão existir os oásis da sua vida. Vão existir os lugares férteis para que você produza tudo aquilo que Deus tem para você. Cristo é este que abre o caminho. Cristo é esse que desbrava os caminhos. Cristo é esse que torna o antigo novo. Ele não te dá uma reformada. Ele não te dá uma remendada. Ele não chega e passa uma lixinha. Quando a gente tinha a Fusca, né, a gente usava black solda e plastique. Dava um arranhão, tacava plastique, dava um polimento. Deus não faz, Deus torna novo. Deus não remenda. Deus não vai ajeitar a sua vida. Deus não é o Deus de jeitinho. Deus é aquele que torna o antigo novo, que torna aquilo que é deserto fértil, aquilo que é velho torna-se novo. Deus faz nascer uma nova vida. E você que está aqui nessa noite, Deus quer fazer isso na sua vida. Deus não quer que você fique amarrado no meio do caminho. Deus não quer que você fique preso no meio do deserto. Deus não quer que você viva uma vida sem saída, sem solução. Deus tem a solução para você. Para aquele povo no tempo de Miqueias, não havia solução para o seu pecado. A palavra de Deus diz: seus pecados são feridas incuráveis. Esta era a sentença: feridas incuráveis. Não tinha jeito, não tinha solução. O mundo hoje não tem solução. As feridas do mundo são incuráveis. Mas olha só, mas existe aquele que vai adiante, que abre um caminho, que vai tornando os lugares estéreis férteis, fazendo as coisas antigas novas, para que a gente viva uma vida abundante, plena, para que a gente viva aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Quando Israel murmurou, quando Israel reclamou, Moisés clamou a Deus e Deus abriu um caminho. E nós temos várias situações que Deus sempre abriu o caminho. Quando existiam a Jericó no meio do caminho de Israel para tomar posse de Canaã, não existem inimigos que possam prevalecer diante do nosso Deus. Saiba disto: Deus abre caminho onde não existe caminho. Nós não cantamos porque é bonito dizer que Deus do impossível não se esqueceu de mim. Não é porque é emocionante, não é porque a gente entra em êxtase, ai, Deus do impossível, e emociona a gente. Isso não é para emocionar, isso é para a gente crer e para a gente viver. É que Deus é o Deus do impossível. Pode ser que não tenha nada à sua frente, nada. Pode ser que na sua família não tenha solução humana que dê jeito. Você olha e diz: não tem mais jeito nenhum. Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, talvez você esteja mergulhado em pecados que você diz: não tem mais jeito. No outro dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, a minha vida não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Se Bin Laden reconhecesse o seu pecado e reconhecesse Jesus Cristo como seu Salvador, ele tinha jeito. Você sabia disso? Esses maiores terroristas, por que nós temos a certeza e nós temos a convicção do porquê enviar a nossa oferta para países onde o islamismo, o hinduísmo estão crescendo cada vez mais? Porque nós sabemos que ali terão pessoas que para eles não tem jeito, para a nossa sociedade não tem jeito, mas para Deus tem jeito. E sabe o que acontece? Deus está abrindo caminhos para eles. Deus está colocando uma nova vida para eles. Deus está transformando a mente. Deus está mudando o rumo da vida deles. Não existem pessoas sem soluções. Existem pessoas sem Deus. Não existem pessoas sem resposta. Existem pessoas que não buscam. Não existem pessoas que estão determinadas para viver a eternidade no inferno. Existem pessoas que não ouvem a palavra de Deus e pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Deus traz solução onde não existe solução. Deus traz solução onde não existe solução. A promessa de Deus é: Deus vai abrir um caminho. Eis que vai adiante de ti, adiante de você, abrindo o caminho. Aquele que abre o caminho, ele já abriu o caminho para que a gente pudesse chegar à presença de Deus. Esse caminho já está aberto. Nós cantamos pelo novo, pelo vivo caminho, Jesus Cristo. Ele que é o meu caminho, Jesus é o caminho.
Jesus abre o caminho para você. Jesus desembaraça a sua vida. Jesus desembaraça o seu caminho. Ele libera o caminho para você andar. Tem pessoas que estão te atrapalhando. Tem pessoas que querem nos atrapalhar o nosso caminhar. Saiba de uma coisa: essas pessoas prestam contas a Deus. Você sabe muito bem que a palavra de Deus diz: não toque no meu ungido. Você crê nisto? Creia que você é ungido do Senhor, as pessoas não podem tocar em você. Eu sei que tem pastores que tomam essa palavra só para si. Acham, não, está vendo? O ungido é o pastor. Não, ungido é você, que vive para Cristo, que teme a Cristo, que vive uma vida correta com Deus, que busca Deus, a unção do Senhor. Você pertence ao Senhor, e ai daqueles que tocam em você, porque você vai ter o seu caminho desembaraçado. Se eles estão tentando embaraçar, o que Jesus vai fazer? Vai desembaraçar. E são eles que cairão, porque a palavra de Deus diz que quando os inimigos se levantam contra mim, são eles que caem. Então creia que Jesus vai desembaraçar o seu caminho. Quando os inimigos se levantarem, lembre-se das promessas que nós temos lá no livro do profeta Isaías. Eu farei tudo novo. Tudo novo. Deixa Deus reconstruir a sua vida. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus jogar as coisas velhas e fazer tudo novo na sua vida. Inimigos você vai ter. Pressões você vai ter. Nós vamos ter pressões de todos os lados. Mas se existem inimigos na nossa frente, eu tenho que crer que Jesus Cristo está à minha frente. E Ele destrói todas as obras malignas, destrói todos os inimigos, para que nós venhamos a caminhar o caminho. Agora, quem caminha é você. Amém? Creia que Jesus Cristo é o caminho. Creia que Jesus Cristo desembaraça a sua vida. Creia que Jesus Cristo abre um novo caminho para você. E nessa noite talvez você diga: pastor, eu estou nessas situações. Precisa haver um desembaraço na minha vida. Minha vida está embolada, desembaraçada. Senhor Jesus, que nessa noite haja desembaraço, Senhor. Curve a sua cabeça. Oh, Jesus Cristo. Que esta noite, Senhor Deus, tenhamos vidas desemboladas. Que os enrolos da vida sejam desenrolados. Pessoas que estão embaraçadas sejam desembaraçadas. Pessoas que estão perdidas, sem saber para onde ir, Senhor, que as suas rotas sejam refeitas hoje. Pessoas que estão num caminho sem destino, que acabou, estão no meio de um deserto. Senhor Jesus, que um novo caminho seja feito. Senhor Jesus, que esta noite abra caminho para todas as nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus. Senhor, existem pessoas no nosso meio que estão com as suas vidas embaraçadas. Desembaraça, Senhor. Desembaraça, Senhor. Peça ao Senhor Jesus, desembaraça. Desembaraça a minha vida, Senhor. Comece a crer que Jesus Cristo é o caminho. Ele não é mais um caminho que você pode seguir, é o único. É o único que te leva a Deus, que te faz chegar à vida eterna, que te faz viver conforme o que Deus planejou para a sua vida. É o único. Se tudo está deserto, hoje é dia de começar alguma coisa nova na sua vida. Hoje é dia de começar algo novo. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Às vezes eu fico perguntando: Senhor, por que tu queres que a gente vá lá no fundo e às vezes traz uma coisa antiga que a gente já falou?
E a única coisa que Deus me diz é assim: olha, faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou mandando. E se esta palavra foi falada aqui, é porque existem pessoas que precisam ter as suas vidas desembaraçadas. Desembaraçadas. Você está vivendo para Deus ou quer viver para Deus? E aquele que vive para Deus, ele se desembaraça dos negócios da vida para fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja num beco sem saída. Não tem opção. Deus quer fazer tudo novo. E eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Eu quero orar contigo. Que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Deus quer desembaraçar a sua vida. Deus quer fazer com que haja um novo caminho para você. Talvez, não sei de nada. É você e Deus. A única coisa que eu sei é que Deus desembaraça o caminho. Que Deus vai colocar uma rota para você. Não tem nada na frente, não tem para onde eu ir. Deus vai fazer um caminho. Ele fará um caminho na sua vida. Chegue bem aqui à frente, chegue bem próximo aqui de mim. Chegue mais aqui, que eu quero orar com você. Chegue aqui. Venha crendo. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Senhor Deus, o Senhor sabe a sua necessidade. O Senhor sabe o que passa na sua vida. O Senhor sabe o que está acontecendo, o que você fez acontecer. O Senhor sabe de tudo. Eu não preciso saber, a igreja não precisa saber. A única coisa que nós cremos e que nós sabemos é que hoje haverá mudança na sua vida.